Tema-se nos dias de Noé. Sar Sas El Gessá na época de Noé. Marcelinho. Sar Sas o Divriama. Sar Sas El Gessá na época. Kaisas o Noé. Cito Sarmotosa Megivari, Sogodi Pacadote, das Tiste das Adriano tema. Sì. Manglal que se há metro bulte galharás que cana Bíblia penel nos dias de Noé, cana de casa e vorba sar penel nos dias de Noé. Se que se te dá samegodi pa várias sos te cai na clá, alhares, ayanela mengevare so pajes, pajesara. Então, cana apenas nos dias de Noé tu bulte bol das palpas te janás so querdilo nos dias de Noé. Aí se avo rejanasca de história que quer lá pe barô dilúvio. Cana apenas Noé, se avo rejanen bogue arca, se avo rejanen bogel bichuria, bogel animalia. Aí janás que eu não é toda animalia André ande arca, janás que numa lete família da André, numa que se vare so mais profundo. Se contexto, se contexto ande se acadou. Se vare so garado que butivar via shundam kadibuti. Numa que ti dassa me conta só camelo del te penela menga jes com kadibuti. Então, manglal sotelharás, tribulte janás que cane Bíblia penel nos dias de Noé, tanto no Lucas 17, 26, tanto no Mateus 24, 37, se te dassa me godi pavareso, cai se importante que te garado, cai na casa jes. Aí cadô se soa jes se te penas, aí cadô se manglete apenas várias só para kadibuti. Um bate-papo. Vamos extrair um pouco as ideias. Extrair um pouco as ideias, exatamente. E é isso. Aí volta, Marcelo, sopenado, te Butiva rachunas história de Noé, aí também é visível que se um velho construiu uma arca, colocou uns bichinhos e acabou. Um velho gagá. É, e veio uma água e acabou. Mas muito mais profundo, sim. Muito mais profundo do que somente guindiz, Tino. Exatamente. Na historinha de criancinha, historinha que entrou animalzinho e quadrinhos. Não. Se bud buchaca e que se bud buchaca, que aí revelila mengi. Bud buchaca. Felipe. Peco de vriama sopasilas pe. Saze o tem meio que rasailo preabut. Preabut bezerças. Mais ou menos bister delicatadelo. Tinha halas le briga catadel. Só tarilas pescotraio sarmaladulas diski. Então o lelodela de kel kodô é penel. Tanto é que no livro de Gênesis penel é o plano de salvação da redenção. O título do canatelharel do Gênesis estero do carcacaicite na rodadas. Aí penel que a história da salvação do homem, o capítulo Almeida Corrigida Fiel, a história da salvação do homem. Telel te penel para a geração de Noé. Sim. A telel a história que é penel que Noé telel te construiu a arca, te tol pesque familiar. Então só se carcava te sei plano de Vlesco, a história da salvação do homem. Sim. Deus parecia que Deus estava desenhando algo. Sim. De anda agora vai te camelo se cabelo isso. Que voa vilata esquepil el murches. Cadô sazo planel de Vlesco de anda a princípio, te esquepil. Aí cote se iegandal passagem que é o dela de alguma forma camelo te cabelo. Se cabelo que voa esquepil. Eu não quero pegar o Marcelinho de calças curtas, mas vou perguntar. Pergunta. Sar trailas o tem na época de Noé. Cito sar motosa megivares mais detalhado para cada um. Vamos lá. Palacador, pendem. Eu vou abrir antes pra gente poder chegar nesse tema aí, todo mundo destrinça esse tema. Vamos lá junto? Você quer abrir aqui? É o seguinte, não, tá aqui, marcado. Pode abrir aí, abre pra nós Mateus 24, 37. Mateus, peraí. Isso, vamos fazer o seguinte, querá ser o pastor Dani, eu tive o pastor Dani Penelo. Eu já vou falar o final pra vocês. Vamos falar o final pra começar o começo, pode ser? Ele começa do final. Vamos começar do final começo. Começa do final pra voltar pro começo pra poder aventelharás te penas ou sarci. Mateus 24, 37. Lê pra nós aí, Felipe. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Amém. Primeiro ponto, nós temos que entender
que quando Jesus está falando, que é Jesus que está falando, Ei, sobre o dia de Noé, nós temos que entender que ele está falando sobre o retorno dele. Ele está falando de algo que vai acontecer, voltando em algo que já aconteceu. Então, aqui, nós vemos que Jesus, penal romanês mai vorta, não é? A medicas que o Cristo, vou camel te si cavela menge vareso. E por vou butir so camel te si cavela menge o Cristo, sim, que vou janelas é história de Noé. Vou janelas so passissai locote. Vou janelas so sazan de kodotan. sal trainas el Sal gene manglal. trainas el genema anglal. Aí so passissai lá de kodo momento canasazo Noé, canasaz evriama de Noé. Aí buti vartino, a me penas, aí cateca mote puxau tu mender. Aí buri soa com manush dele pete opinião, mande se morri opinião. Aí já perguntou so pendam tina chau. Nós vamos entrar no que você perguntou, se tem tris. Vambora. Aí cateca mote puxau tu me vareso, pa parte ali de bleche. Mejanal que o Cristo estudi sardá. Mejanal que amburi leite dele, escudado pendales que história. Mejanal que vou titolas, vou saz estudioso. Vou saz egmanushka vilote cumprir se a pecadipu, saz pe escola, participe sardá catarciaca de buti. As janelas e história de Noé. Mas pergunta se, será que o Cristo pendaca de história? Pergunta-se, aí nós podemos destrinchar. Será que Cristo trouxe essa história por laca de pendaca de buti, el discipulongue, sostarvou janelas, sostarvou estudi sardá, permangue, cito ideia. Agora, vamos lá. Cada um tem 2-3 minutos para dar a opinião dele. O Felipe ele se muito que ele esquedrau que ele se Porque Cristo penel pavares nos dias de Noé. Sim, galera dele. Ele está revelando algo. Sim. Vou estudar sardá para cada um. Marcelo, a metro mute galerasse que o Cristo sas shel pek shel mursh, é shel pek shel del. Cadê? Então, teve lá tem dois também. Sarvou o shel pek shel mursh, vocês igmanush que cumprilas bude estuduria. Vocês igmanush bude estudioso, vocês igmanush que titolas, que irodelas. Soste, o manujo o judovo, moras sas que te titol, terodel, te janel. Mas também na xise bistras que sas shel pek shel del. Aí sarsi shel pek shel del. Aí difícil esse ter motos, mas me pachama, ademoguindo que vou muri sas vi presente. Sas presente ando aquele acontecimento, cadê a Tino? Só se tu te motos também sobre cada um. Prima pachama cadê Samuel? Vou sas ekshel pekshel del, ekshel pekshel mursh. Aí vou te confundi-las, aí vou na del de confusão. Me pachama que cadê sarpinam vitu? Me pachama que cadê assim? Felipe. Vamos lá. O Felipe tá afiado, tá refutando aqui. Não, a vila mangue carcar, pois tudo que dam na quinta-feira, que apenem. A me das estudo numa que vi que das estudo a me se chazan então, só estar a me tribute te ginavas, te chetos, te rodas, te marquis, te lasama, te dashiste na cabaz varisso. Aí baixo, peca com o último estudo a me entrisadão para o Novo Testamento. Nai, Mateus, Lucas, Marcos, João, Atos dos Apóstolos. Aí com a moçada, casqueira moçada, sostara moçada, seaca da lacolá. Aí só representilo Cristo pessoal com o Evangelho. Cristo representando no livro de Mateus que vocês amperato, no livro de Marcos que vocês servo, no livro de Lucas que vocês exel pexel mur, tá para o livro de João que vocês exel pexel dele. Então digo, no livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, dentro agora o Cristo vai te fazer devlessa. Carcava te se me prova. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pergunta meio nada a ver, mas qual é o seu Não, tema? interessante. Tribul te galharás que o tema assim era molco te no Gênesis. O tema que o Felipe pendeu o título, a salvação do homem. Na minha Salvação tribul do te homem. galharás que cada tema que é nasa de os dias de Noé,
Tribulte galharás que penelo pa esquepimos. Exatamente. A me tribulte galharás que penelo pa esquepimos. Pala soste me pendem que será que o Cristo sascote? Que tribulte galharás que o esquepimos tribulte avel catar o Cristo. Não há ver, Bravo, Marcelo. Bravo. não há ver caminho. E Bíblia penelo que tem na vila palachau, ti já escaldado. Não. Então, o metrobute galharás só penelo Gênesis 7, 16 e 17. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram como Deus tinha ordenado a Noé. Então, o Senhor fechou a porta. Boniteza a minha explicação. Não, a explicação é essa. Autoexplicativo. Pra galera, explica. Explica pra galera. A metrobute galharás que o esquepimos, aí se há o controle esquepimasco, se andovás el Cristosco. O próprio Cristo, sas representado na arca. Aí o próprio Cristo, pandadá é arca. O controle sas andeles que vás. Cate penel pau vás, então o Senhor fechou a porta. O Cristo sas cai pandadá o vudar. Tena velo Cristo, tena cas, aí te avaz esquepime, tena na cas pala lesco sacrifício, pala seaso querdá pala mende, tena na cas pala orate el Cristosco, que mai anglal, a metrobulte galharás, que o canal chardá arca, penel pa betume, cotesi pale penel pa Cristo, a metrobulte galharás que Se a referir. se a referir peca Cristo, a metrobulte galharás que se a representação catarearca e vica na pandada arca representil que o único jeito o manush te aveles que pime se através catar o Cristo. Dauto meg, nai, cadê? O suato canavou penel betume ando hebraico se kofer representilo suato kofer betume, que significa revestimento, certo? Kofer, tá? Revestimento. O suato canapenel kefar, ando hebraico, significa expiação. Kefar, expiação. Kofer, revestimento. Kefar, expiação. E Kippur, que é do Yom Kippur, significa expiação pelo sacrifício. El trin suato ando hebraico se o mesmo. Numa mutila letra para a representação, mas o mesmo suato se revestimento, expiação e cobrimento. O kefar significa cobrir, ser cobrido. Então, tribulte galharás que via representação catarobetúmica na clá ou no é arca, representilas que o Cristo sas. Cate galharás egbuti, que o Cristo penelas pa próprio leste cate lengue. Papeste Pa penelos. peste penelas, pa pesco retorno, que não haver maneira de haver esquepime, te na vela para leste. É? Entendeu? Então esse é o primeiro ponto que eu achei interessante. E aí, tocamento também dependendo do que Aí, que aprenda a câmara para o Samuel, que vou se onipresente, vocês desde o começo. Sim, que eu dou-se tchatches, que eu dou-se. Mas se texto que referindo a Cristo no Antigo Testamento, que é tribulte janaste galharás de que nasceu Cristo, que nasceu o próprio Cristo, é a própria manifestação. Aí pega o texto que tu Tito Sardam, se amiga claro que cada um cristofania, cadê a manifestação de Jesus no Antigo Testamento, que era o próprio Cristo manifestilas no Antigo Testamento, a carne passagem de Noé, se cavela meio que o próprio Cristo, se cavela meio que manifestação do próprio Cristo, que é para dar o dar. Cadê Marcelo? Cadê se te resumo? Cadê te avela mega ideia. Ande se a soquerdá, cada outro bulte galharás, que cate Mateus 24, vete se o Novo Testamento, vete a vilaças o Cristo, pecadipu, aí vou penelo pa peste, que trubulte na quem, te galharé nel gene que trubulte na quem paleste, que se te haver, que vou se te bol de legges. Então ele está falando de algo lá do passado para representar algo no futuro, que vou se te haver, cadê a camel te penelo Cristo, mas trubulte na quem paleste, deixai te haver, esquepime, trubulte pachanan de leste. Tem que acreditar, tem que crer nele. Aí só sim, vi po casca que dá ou não é arca, vou buchol gofer. Aí vi pe kodoka gia dias Cheracle, várias são parecido, Cheracle casco do Lester. Aí Cheracle várias que semelhança, mas dia dias Cheracle do caso original. Pe kodo anal kodoka Cheracle. Sostar, vou se naisar Lester. Vou te existir sarleste, na semelhança ser Cristo, vou ser único, na sarleste, ele é o único. Então, cadê butit só tribulte galharás, que a me dá mande tema esquepimasco, cate. Nos dias de Noé nós está trazendo sobre salvação. É isso aí. E o primeiro Mas cadê os camelos que cavela o Cristo no livro de Mateus? Aí
Que sargodi sas pecou de vriama, sas é plano de salvação. O del vete se cavelas que sas tavel varicum, te deixou te esquepil el manushen. Aí só camel te escavelo del carcaca não é pecado de história. Camel te se cavel que futuramente vete sas tavel a me vinda catamaro Cristo. Então o Cristo vete sargodi vosas cote panadal vudar, que Bíblia penel que vou panadal vudar. Sargodi vou panadal vudar. Tamanas oportunidade de canicasta velos que me. Além catar codolá que pachaiepe. So pendal del canoete da chil te querer, sas esquepe me. Cadê o Cristo camel te penel que se futuramente te vel ex plano de salvação que coni tijala cadel te na vela pachau. Tino. Marcelino, se te lama canape pastor Dushko priču sarda kurke, das magodia e guindo que penelas amig soste pandada odel ovudar nai. Terá que ir pe Noé, te dashil te tola e te querer te tolvar cas que sas avri te tol André andear. Será pelo esquemila? Terá pelo esquemila. Então se gene que se les que dúvida soste odel aí boca do penal e anal que eu tinha frase rápida. Soste odel pandada e arca. Na que a buri guindo sala mas que a buri todas essas que triângulo andralo ou não é te cerdaças não com pandada Su próprio dele, mas justamente soste te na Profundo. que il pe não é te na Sim. é muito importante. Importante dizer isso aí também. Já. Tens vários? Já, mas. Bora? Então, a minha purva buti galharda, mas cadê o camote penal tu que quer chunes? Se há naquele palo Cristo, o controle se há andelva ser Cristoske. Camote dá auto aplicaçãozinha rápida. Se há só naqueça, sogodi passissa, sogodi vela tira aflição, sogodi a vela tio problema. Ralhar que se há se andeles que vas. Camote penal, tu que te pandada o Cristo e vudar, você o mesmo modelo que putrelo o mesmo vudar tu que. Tribul te ralhares que cana bobo tivar pandavel e vudar, se que camel te garavel, tu te lel sama tu Cristo está no controle de todas as coisas. Não Desde tem, o começo. Não, desde o começo. Não há haver formas que pimate, não há haver forma de proteção, não há haver forma que te pasisto, te na velo vaz el Cristosco te avel pachatute. Segundo ponto, que Kamal te destrinchou tu mente, assim o seguinte, aí já vocês entram. Marcelo veio preparado. Por isso que eu chamei ele. Por causa da pregação? Por isso que eu Você chamei vai falar ele. da pregação? Não fala do Bedu, da janela, que eu não vou falar da janela. Janela. Mas tem quanto tempo Vixe. você falou sobre isso? Tem uns Faz 4 tempo, anos. Mas vai gravar o Celas que é pregação. É o segundo ponto que é Penela Mengue o Mateus, aí o Lucas, que é penas que Tito Sardal Felipe. Primeiro tribul te ralharás que o Cristo penelas papeste, certo? Certo. O segundo ponto, sim, que o Cristo camel te penel vareso, cai sas semelhante, que se semelhante a diz que sas andeco de época, nos dias do dilúvio. Aí, coteca maltumete entrin, não é problema, Gênesis 6:5, se é semelhança, só na casa diz, aí só naquenas Se abre aí, na atividade. Ele gene, só querenas, só nas mistou. Lucas. Não, vocês podem destrinchar aí. Se vocês quiserem abrir Gênesis 6:5. Gênesis 6:5. Isso. Manglal camaste das boas-vindas. Lashiriat camaropral Ariel Jankovic, da Argentina. Sunt solo do traio. E presença é parte do leste del Tussa. Prala Tuli, sunt solto del. Amigo do Marcelo. Camalto prala. Gênesis 6:5. 6-5. Aí viu Ariel, morreu prala. Caiu prala. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Já, Felipe. Vamos lá. Você abriu em Gênesis, né? Aí- Não, Juqueral que Não, pode não. ser que livro de Não, concordância mais em inglês. Não, aqui nós estamos em. Não, a concordância está em Mateus. Que o Ô, Cristo. Lucas, Que o Cristo é o penelo cadeado. Mateus 24, onde nós estava. A primeira coisa que nós lemos, né? Sim. Isso. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até os dias em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio. E galerta. E galerta. Então eles estavam preocupados com outra coisa. Cadê que os sabes que eu tino camelas te penelvare, sotino? Sabi sas lenge preocupação que comparilo Cristo a Jez, só na casa me, e como nos dias de Noé, se que semelhança. Várias só querendo canar e volta. Aliás, só penelo Cristo.
Se que semelhança nos dias de Noé, aí se que semelhança a Jez, que o Cristo pale penal. Vou camel te penal para skip mons. Você te avel, sarsado Jez de Noé, conik te pachaya. E aí o que eles estavam fazendo? Essa que é a questão. Na verdade, nas a diferença, se bud diferença, né? Se bud coloca batila, semelhança, se bud semelhança, aí na tsira. O Filipe motodando agora que ele genesas ando bezer nas numa, essas buda no bezer, essas bud profundade no bezer. Aí vi lá já que tem motal bud buchaca que sas, mas chatimasa penal também que chasarelas bud. Entre aspas, as buchaca querenas para Sodoma e Gomorra. Mas Penel via no Lucas. Penalty para Cadivriama. Se Cadibuchica dava que chitovas, mas de cavas a Jez. Aí só dá uma conta aí chitovas e de cavas, chama de dar muito retenção. Se é questão sabe. Se aborreças ando bezer. Numa que já sabe a Jez, quando se vai com o bezer, aí tu são pachalendi, aí se companhia, se tem. Só trefir, automaticamente tu tem a vilato pachamos. Tem a vilato mistura ante presença de vlechi, tu raçavos aí já pro mesmo caminho que se com aquela vel pralo. Então tem a vilato pachamos que sas de Noé, te garavês de pachamos, infelizmente tu raçavos. Numa que, além do mais, que Noé tribulas tem frente se acadou, que se o tempo sazano bezerra, de que ela se acodou buchá, aí vou eslavite prichol com dele geneng, enquanto vou querer las arca, vou pricholas com dele geneng e penelas, que sas tevel se aço sas, querdone com dolavriame. Nas numa codou que sas, mas el gené, canadiquenas que Noé, querer las arca, nai vão zombinas, eles zombaram de Noé, marenas destarmuia, penenas só querer, que como no dilô, que só querer, não sei o que, galerdana e bud marenas destarmui, só te diquenas com dibuchia chipachanas, pessoas te andelende nas pachamos, aí vou automaticamente vou pachaya. Então, o pachamos, o marujnica na chilte hasar, essa nica da lavriame Marcelinho Butivar, canasi vários só na marotraio. Aí a minha camas Butivar sarialca, sas Butivar varicas que dilimos, né? Butivar amaro pachamos de butica me camas, varicas que misil que cadia difícil, cadia impossível sim, que lenga misil que se dilimos. Numa que a me, que na pachasa mano dele, te importil, só de baró a vela com de butica trebulta ne tiro traio. Te importil só trebula te vela, mas me pachama que te vela to pachamos, cadia sarsas de Noé. Aí te gradano pachamos, aí te na danto guindo, te na todan can, que gene que penera tu que achun. Porque tu sandi lo, só queres cadô que tu mangues catero cadô na estilo te quer do possível. Tinha arca, tinha o dilúvio que pricholas na época, não é te penelas lengue vão te pachanas. Mas tu te gradante o pachamos, te importila só a vela, te importila só tribula milagre ne chutraio, mas me pachama que te gradante o pachamos. Te importila savo a vela. O Cristo te gradando o pachamos, o Cristo te se te querelo ne chutraio, na nova Cristo. Glória a Deus. Lipe já. Tem algum outro tópico, Marcelo? Não, aí em Kendecador, interessante sobre Pendaltino Bogo Pachamos, que a mejanas, que semelhança se ame andel buchai viu Cristo penel, ando bezer, que o del preparisar da cucha arca, só estar o tempo sas corrompido, ímpio, corrompido, no pecado, galera, aprofundado no pecado. pecado. Vão trair nas pengotraio, tá aí tima halas le briga para dele. Vão trair nas sarcamenas, lengue sas pengo o próprio interesse. Só vão querenas. Nas penas divertinas, petima halas le briga, me pachama, ti penela na Bíblia, que tima rudinas pe, tima rodenas de presença de vlete, tima interessilas de camenas te train, te descobrindo lumia, só estar no início, sas então, bister de catasia. Querendo só camenas. Aí só se mai... Aí adiante, Samuel, adiante. Só mai mudar a vela, meu Marcelo. Se que a me penas bom tempo, bom virama que essas não é, penas a atrocidade que essas, o bezerrar que essas, aí me miriça me que mas que o próprio Cristo mostrou que é semelhança assim. Vai ser igual, é isso que eu quero falar. Vai tá tudo igual. Aí de querer ser preocupação, Mari. Te se quer saber atrocidade, quer saber colar, que mora essas o delta intervil. O Deus te querendo ter acontecido pelo dilúvio, tem terido para se acordou. E aí se semelhança no dia maré, a minha miriça me passou sas.
Ma che butivar ci di caso si sono a casa, Não te poderia dizer a calca de que Ah, verdade? O Cristo, Kadosi, que o Cristo Camelo te penelo o seguinte, Achunen, Mayanglal, no Mateus 24, vou telhar ele te penelo para ele te volta, para se você te avelo. Aí vou penelo, Achun, se tem naquele cacô, se tem na vou penelo o amor de muitos esfriarão. Vou penelo, não se assustem, aí amém, Butivar, que de casa ele gene que querem sabe de casa ele gaje que mundarem chau mundarel da des bare problema que já o pecador problema do Rio Grande do Sul onde morou o tem caisas a med de casa cada lá colar aí Butivar puxas sostarcador aí metro bulte galharás que em comparação com aquele Cristo dos tempos de Noé não é diferente de Adjes. Vou camel te scavela mangi so sasko di vriama si te avel pale. Vou camel te penel na me boldau. Vou camel te penel canavela se acadou. Meste bollo. Canavela cai de quena legene sar mundaren ai nai canci sar Butivar choren nai lenge canci ai gene cai me pendem lenge gene cai me tradem gene te pregin lenge gene cai dine pecadel gene canavela se acadou. Se semelhantes canaçás não é, eu vou voltar, entendeu? O Cristo querelas e galertas a querelas ou não é pico de vriama. Exatamente isso. Cristo está nos alertando, te querelas, está nos alertando até hoje. Cadê a sarsas alertado varicana? Mas ele can leske espiritual de nengue sas totalmente pandade. Mas cadê se mais bari preocupação Tinha de sabe? Tinha vilama gegindo carcaia imagem. Cadê essas penelas não é essas pincholas de penas achuno? Cristo se te avel, se te bequerabe carca e se te avel dilúvio, cadê? Já nem se demagogia. Quando a gagia que sempre paulista, pinchona motona chuno, Cristo se te avel para peixe cangari. Tá vendo o satanista, vendo o geneia, vendo o zumbi, tá marendo muito, tá querendo. Me chama que a semelhança é muito grande justamente por isso. Só não vai ter água, né? Porque falou que não vai mais. Vai ser mais água, não vai ser mais água. Deve lá pai, vamos lá, mas muito ministro vai ser com fogo. Aí cadê-se interessante, já nesse é interessante que a Jess Samuel tinha na aldeia atrapalhou, tu me quer era o Butsuato? Não, mas nós estamos batendo um papo não, aqui. não. A Jess, tu me quer chunen? Via me preguiça. Via me penas pau dele. Via me penas que vou se te boldel. Via me penas que o Cristo se esquepimos. Aí via me penas que o mais importante se, a me penas que existiu o cheri, a existiu o inferno. A el manush chi pachampe que existiu o esquepimos, que existiu o cheri, que se te jaste bechas el Cristosa, aí ti mai pachampe a dies chi que existiu o inferno. Suaco trail pesco traio sarcamel. Segunda Pedro 5:2-5 penel que o Noé cadê ti preguiçar daling, aí vou ti de nepe conta so camelas o Noé te penel. Interessante se Felipe, é aqui vale por trás mais tópico. Interessante se cacou seu tópico, mais caipenas. Interessante se que pela historiadora caipenen Gico de Vriama para sopenena historiadora, sopenela no Gênesis 2, que anda pu em clelas de vapor, cai ela pruiná, el plante, cai sas. Nika da pelassas pai anda cheri. Exatamente. Peko di budberj nakle. Que só se embora se andogor a Bíblia a história de Noé no 3º, 4º, 5º capítulo, numa que te lante de case Jiteresel que Noé nakle budberj. E viveu mais 500 anos, viveu mais 300 anos, viveu mais 200 anos na Klebud. O próprio Matusalém, às vezes, em minha berge quase. Na Klebud, Bud Berge, Jiteresel Canoé. Tajipeco de Viriama, Sarpenelo Marcelo, estudioso, Regenpen, que nica dati pelassas pai andacheri. Andacheri, não. Em Clelas andaipu. Andacheri, provavelmente nica dati. Cadê a Patrick? Andacador, Canoé, Pricholas, ai penelas. Achune entre bulte de nandearca. Te bulte a ven Andrei, que se te perel pai andacheri, que de pai se te perel que se te destruil se a. Te bulte a ven com gode del Andrei, se te avel garadou, se te avel skepime, se te avel a segunda oportunidade, te trai o nevo e trai o bibezerresco. Não é pricholas lengecador. Só de que nas elgene. Cada uma nos dilhar. Lenas de sardiloso, mas falei muito absurda aí. Que nica dati. Nica de creneco de butia. Complicado. Akana.
C'è semelhança assim que penelo Cristo via Jes. C'è semelhança assim andeca di parte com os dias de Noé. Que a messa um po os dias de Noé. C'è semelhança assim a me do Mateus 24 a canaca e penaz pabrichin. C'è semelhança assim que o Cristo penel não sei nem o filho sabe nem o dia e nem a hora. Ai meta e tu trubulte penaz el geneng achuna meti janas chiojes. Tá tio chasso. C'è chiochasso ou não é penelas meti janas chiojes. Chiochasso. Mas se te Vai chover. vai cair chuva. Aí a canaço assim, fácil se te penes vários o cai de ques. Camote de te penal vários o tu cai chunes. Fácil se te pachazan de vários o so de ques. Difícil se te pachazan de vários o cai nicadati de clã ande chotraio. Noé nunca viu cair uma gota de água, mas ele estava preparando a arca. Ai pachalas pe. É coisa de louco, né? Mas Motola Mengere próprio Bíblia para Cadu. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque ela, os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. É proporção, ele paieixe essas but. Begindima que sarpendan que elas pai viam da punai. Na verdade, menino, ti será ti janal, mas mediclem que ela já sai estudo. Que elas viam da pu. Que além que tá pai que fulistan da cheri, Vi mediclem que do jes. mediclem estudios de kawas que lá, que além que tá pai que pelanda cheri que but pai vi andralan da pu em que estaca de ti pai. Deus A do gente céu. deixa te perdo. Te perdo cadê sigo, te deixil te Cadê essas provavelmente? Viam da pu, te viam da cheri. A cana te penes el geneng cado. A Jes. Achun. O Cristo se te avel. Ti janas o chasso, ti o Jes. Mas se te avel, se te fulelanda cheri, o pral pa gras, parno, se te lescocheiro se te avel e corona de glória. Canal se te avel. Lesquanaura momé peveste, rei dos reis. Se te avel parno lesquegadá. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são reluzentes como de fogo. Tepenez el geneng cado. Se a mesma coisa sou camelas ou não é tepenel, vai chover. Vi mãe absurdo. Se te perelo pai. Si te perelo pai. Tchê pai. Si te perelo pai, tu te dena do Cristo que se esquepimos. É arca. Tu te dena no Cristo que se esquepimos. Numa que ti pachanas vale bolda so penelotino. Ti pachanas. Aí me camal te penal tuque. Aí ti janal daí cames te penes vários o filho. Não, já. Camal te penal tuque cai de que vai acontecer. Se te trefil pecador. O Cristo se te boldel. O tu cai rasardano pachamos andeleste, tu cai timai pachasto, que de que esbud buchaca e trefin pendelume, apenas não, tis estilo Cristo, sarme que ele te trefil peseca donai, o Cristo vete pendaças, o amor de muito esfriarão, nai dos leite, dos cico do leste cai ti pachala, e cai querelo bezé, cai querelo problema, dos cica taromurs, que ti lempe palo Cristo juvindô, aí me camal te penal tu que cadê? Jesus vai voltar, não sabemos nem um dia, ti já nasce o chasso, ti odies, numa camal te penal que trubul te querás saro noé, que te declati gota te perel, mas telhardá, te telharel, te querela e te lacharel é a arca. Noé não esperou cair a gota para fazer a arca primeiro. Noé primeiro fez a arca para depois Deus mandar a chuva. Prepare o teu coração antes que Jesus volte. Aleluia. Aleluia. Só ficou o rastro, na verdade, né? Aleluia. É só o rastro. Trubul te lacharet shiroilo. Aleluia. Trubul te lacharet shiroquer. Trubul te lacharet shiri família. Trubul te avel andreando Cristo, andreando a arca. Sostar vou se te bol del palapete. Cangeri na juker vou te avel na juker cadivriama na juker te avel tribulação. Lachar shiroquer maianglal. Noé não esperou cair a chuva. Noé já estava preparando a arca antes da primeira gota de chuva. É verdade. A descamal te penal tu que prala tu que de que espeio. Lachar tiroilor, lachar tiroquer. O seu interior tem que estar pronto, porque Jesus está voltando. Amém. Jesus Aleluia. está voltando. Glória. Aleluia. Aleluia. Jesus está voltando. Aleluia. Camal te aproveitei a oportunidade, tu que dikesame. Camal penal dui bucha. Koni ti pachalas pendo Noé. Koni ti pachayando que eu sovo pricholas, sovo penelas, sovo querelas. Cana dikena sovo te lardate querel te construir le carga linete penen que vou se dilo. Numa que sargou de fulista pai anda cheri. O Cristo se te folhela anda cheri para pete cangeri. Aleluia.
Sargodi fulista pai anda cheri, te dashil te cumpril pe kodo, sosas pendo para Noé. O Cristo se te fulelo anda cheri para pete kangeri, Aleluia. cadê sargodi vou pendar. Aleluia. Sargodi vou profetizar, sadata pendar pe cachapu. Vai se cumprir. Se te cumprir pe. Numa que mega mal penal tu que sandado. Tudo que se família, tudo que se chave. Tudo se por obrigação. Sarsas não é, te esquepil pesque família. Aleluia. É verdade. Pode entrar nesse ponto. Não é, vou dar pogor te tol pesque família. Toda avó, aí ele te juli. De neande arca. Numa que mais budin que kodô. Vou dar pogor te tol pesque trine chaven. Tá pesque trine bolha andreande arca. Te dá te esquepim pe cata dilúvio. A tu sardade de família se tu por obrigação. Te esquepis tu, tirou traio. Tirei manusnhaco. Tirei chavengo. Tirei bolhango. Tirei jamutrengo. Tirei nepotsengo. Sostra tu san espelho. So gode tu queres, tu influencias no traio tire chavesco, tire chaco. Então guindosavo but so queres ande tiro traio. Tesi que san podromo volta, mantisavo, tes que pisar tire familiar. Acana tesi que san podromo bilo achou. Tesi que si, que te conseguis, manto que ande cachariat. Zor, anda cheri. Manto que zor que o del si te ajutilto, te dashiste boldas podromo chachou. Te dashiste que pistut a tire familiar. Aleluia, meu Deus. O recado cachareado principal, sim, entre na arca. Mas na arca para o barco vai var isso. Entre na arca se pachá o moie devlesco, achunca o glaço devlesco, lachar chotraio, durioca tarubezer, aí sarachunde e chave de noeca pescodat, sardinecan, de tucan, ca o glaço tidadesco, ca se oprei. Aí o interessante que atarcacou o tema que aprender o Marcelinho de Andagor se ama lavel que é o escape mostino. Aí tejanás que vou se te avel para pete cangeri. Aí sodaravela me etzira que dá-se me godi que terligene que é chile. Se a me que é serviço devles, tu servitori que é serviço devles. Na pandau chumui, na durioca tarchou chamado. O dela cardato, te prichosco do lengue que te achunde. Na mek, na toca de dois petute, não é nazes dois. Não é preguiçardá, até queres like vriama, te dar escone can, mas preguiçardá quer dar pesco papel. Quer tira o papel, que a cardato dele te avês. Prichosar pai vorba devlete, pen palesco camlimos, pen palesco lachimos, aí o principal, pen que Jesus teve para pete cangeri. Aleluia. Quando ela gine que chile palpale. Não é machilaços de chichilam kadra jesa que cana manas pai a declare puxuchi cara vou em cristã darca vou declarar Nevotraio. ele viu na verdade antes de ele pensar nisso só este vou machilar vou declarar que barou desastre que barou rastro ele já nem moleque chile so fulista o pai. Aí, só de quando ela gene que essas palpale que chile, chicam nessa stavela que segunda chance. Aí a jeza me que que sam que tem que rádio, que toda o del por lo mari prelesco que se que tem para chamar do Patrick, são solas o del. Só de gene anda com divirama que chile palpale. Aí hasaile, chicam nessa stavela mais chance de penela que não é achun, haide. Será que cada declare que o pai te herdate já lo pre? Será que de pegou dia depender? Com certeza. Fração de segundo de nem pegou. Se você muito sigo sas que cadê essas penaças manglal, o pai que velas detelala e vi opral que perelas e proporção sas cadê bari que nasle mai vriama te das tinte penena chun. Camaute na má chance. Camaute arrependimento vai ter que impe não. Aí cachasi chachimase te penalto mengue é a última chance. Que acontece sabe por vos chance aí em que nas. Essa vai ser a última. Não vai ter depois disso. Não vai ter nada depois disso. Mas a tinha vela rádio. Aleluia. É tribul te galharás, Tino, que a última chance é te já nasce hoje, de um momento,
E o segundo Deci chiar dar mai agletele pode ser daqui a pouco. Não vai ter mais rádio pra poder falar, escuta, vem pra arca. Andacodou Não tu vai que ter de kes, tu que és funes. A ti dancho travinki camarodel. Volta pra Jesus, é tempo. Aproveite sardi ca se evriama. Amburi sare Biblia penela meci janas. Amburi que o Cristo boldela andica chariat. Sar camburi boldela. Cana camelo avdel. A meci janas. Sabe que chorando, vai ser muito rápido. Aproveite sardi ca inki se evriama Não te que tem isto. tempo pra pensar depois, Felipe. Serviçar mare devles. Nai vriamo Marcelinho te gindol pe poduito. Cadia sarvon cara de cleo tsira pai cavelas, aí de repente te da piabud, mas nas devriamo te da tinte que impe. Não. Cadia si sarpina levor be devleche que o del si te aver sarek chorando deriat. Chia vela vriama. Janes cara se vriama. Ajes. Kana. Ajes que shunesa me ai penastu que. Chana o sarsi chotraio ajes. Mas penautu que te dastis te shunesa me ai te destu palpale. Cadia sarsanas mai anglal, ai shundane vorbe devleshi. Magdata de tu angle ai raidi cau Cristo, que vos sigo se te aver pela peixe cangere. Entre na arca. Deus é Amém. bom. Aleluia. Tu que de kes que shunesa me. A meste taz do paz gili. Ai de que bolas amaro pralo Marcelo se te nele rudimos, se te rudilo. Ai tu quem que te primisadan em Cristos, vai tu que primisadan tai danto rigate. Pandau chiriaca. Amanto que catarudelo. Exor nevi. Ai de que bolas amaro pralo Marcelo se te nele ec versículo que se parisada curca. E cotor anda vorbe de vlete, tai se te rudilo pa tiro traio. Amém. Tu cai a sua na sua